Bom dia, obrigado pela oportunidade. Me sinto muito honrado em usar das palavras por alguns poucos minutos, me referindo aqui, me dirigindo a uma plateia tão seleta. Quero falar alguma coisa assim, porque depois do que o Coronel Miller falou sobre Previdência, eu acho que esse assunto está encerrado. Eu apenas continuo como capitão a comando do Coronel Miller para direcionar meus votos, meus pronunciamentos em Brasília, na busca de fazer justiça para com uma classe tão importante como essa. O assessor está em condições? Eu só quero passar um vídeo de 15 segundos, e depois que esqueçamos o vídeo, eu entro na matéria em si como um todo. Isso foi agora de manhã no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Talvez até, né, como está previsto eu pousar hoje no aeroporto do Rio de Janeiro, poderia estar pousando aí. É coisa rápida aí, pessoal. Vamos agora ao nosso bate-papo. A CUT, democraticamente, exercendo o teu direito de lutar pelos trabalhadores no Brasil. Se permite, uma palavra foi franqueada, né? Não recebi uma pauta, então eu vou na minha. O que eu quero dizer para os senhores? O meu PO é de capitão. A minha turma são generais de exército. Mas eu estou num contexto que permite formular, não teoria do absurdo, mas pensar em política estratégica. E a primeira pergunta, o Brasil tem política estratégica? Tem funcionários, mas eles estão a serviço do Estado ou o governo hora de plantão? Bem, vamos lá. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. Primeiro foi o mais importante, o Palocci dizendo para o juiz Moro que teria nomes, endereços, para que colaborasse, então, para ir mais fundo ainda na questão de desvendar tudo no tocante à corrupção no nosso Brasil. Mas ele não é um cara qualquer. Ele não é apenas um ser igual aos delatores da Odebrecht. Ele é uma pessoa que está no topo da carreira alimentar da corrupção. Está no topo da questão ideológica, tomada de poder. O recado parece que foi dado. Não foi para nenhum conhecido nosso. Foi para um poder, na minha análise. Quando ele fala isso, o Supremo decide conceder HC e libertar Bunlai. Para dar uma certa contrabalanceada, o mesmo Supremo faz voltar para a prisão o Bruno, ex-jogador do Flamengo. Ato contínuo, via HC, liberta Genu, ex-tesoureiro do meu ex-partido. Não é um cara qualquer, apenas um arrecadador. 32 nomes do meu ex-partido estão dentro do Supremo. Bem, para contrabalancear, TJ do Rio faz voltar para Bangu a esposa do governador. Prosseguindo um pouco mais, longe de uma teoria da conspiração. O Supremo já tem dado dicas, né, nos últimos dias, que visando dar uma nova interpretação do foro privilegiado. Bem, o nosso querido Senado Federal, por unanimidade, resolve aprovar uma PEC botando um ponto final nisso. Apenas meia dúzia teriam foro privilegiado. Bem, continuemos um pouco mais. O que falta para o checkmate na Lava Jato? Que o nosso querido Supremo Tribunal Federal reinterprete decisão anterior de levar para a cadeia possíveis condenados em segunda instância.
Checkmate. É o retrato, na minha análise, do que está acontecendo. Daí a gente volta para a BIM. Inteligência estratégica. Está nas mãos de quem no momento? Vocês sabemos quem é o presidente e o partido dele. Sabemos das tratativas, inclusive uma explícita do ex-ministro das Relações Exteriores, que voltou para o Senado agora, dizendo que interessa um acordo com o PT e com o PMDB. Todos juntos, buscando a governabilidade. Jornalistas como Reinaldo Azevedo escancaram a sua defesa de corruptos de partidos ao qual ele sempre apoiou. Um jornalista que vinha muito bem até há pouco tempo simplesmente degringolou. Então, a governabilidade, pela cúpula dos poderes, parece que passa pela continuidade do que está aí. Não é à toa que a gente cresce do nada. Quem sou eu numa política estratégica do Brasil? Não sou ninguém. E os senhores assistem um trabalho enorme de grande parte da mídia para me desacreditar. Não tenho obsessão pelo poder. Pode isso ser uma missão. Bem, vamos aprofundar um pouco mais. Um presidente pode muito, mas não pode tudo. Alguns falam num gestor para o futuro. Ora, analise o perfil do gestor. O que nós precisamos é alguém na presidência, que pode ser qualquer um dos senhores, que realmente busque, com políticas, levar o Brasil ao lugar que ele merece no mundo. Nós temos hoje um ministro da Defesa que simplesmente é desarmamentista. É o fim da picada. Os anteriores, como o Aldo Ribeiro do PCdoB, era da mesma linha. Um dos seus hobbies era curtir carnavais em Cuba. Talvez no bloco, me desculpe se isso não pode soar bem, pelo respeito que eu tenho, mas desfilar no bloco das damas de branco de Cuba. Vamos lá. Quando se fala em política estratégica, a gente vai no livro do Mujica, ex-presidente do Uruguai, fazia parte do Foro de São Paulo, onde, num primeiro momento, oficialmente, integrava também as Farc. No livro dele, ele diz claramente que Dilma Rousseff, ao lado da BIM e das inteligências cubana e venezuelana, tomava decisões de Estado. Seria a mesma coisa que Israel tomar decisões de Estado ao lado do Hamas. Vamos à frente. Agora dei uma de capitão. Entrei com o REC-Info, Requerimento de Informações, junto ao Ministério da Defesa, buscando saber, nos últimos 5 anos, o tráfego de aeronaves da Força Aérea entre os países Brasil, Uruguai, Venezuela e Cuba. A resposta vem. Eu tomo conhecimento do espelho da mesma. Eu terei que ir na primeira secretaria para tomar conhecimento e vem carimbada como confidencial. Não fui tomar conhecimento. Porque se eu abro o envelope lacrado, qualquer coisa porventura vazasse, e essa imprensa que me adora ia dar maior força para que eu fosse para o Conselho de Ética. Gostaria de pedir o apoio da imprensa, junto com a Lei de Informações, que nós consigamos abrir isso e mostrar para o povo brasileiro, para todos nós, o que essas aeronaves faziam nesse percurso com pessoas cujo semblante, passado por colegas meus de outra força, sem querer discriminar ninguém, mas que não eram brasileiros, com pessoas que levavam volumes para fora do Brasil, que não justificava ele ficar 3 dias lá fora e voltar. Ou então ia vazio e voltava também com volumes que não justificavam, porque lá não tinha o que comprar, não tinha um shopping para o cara fazer compra e trazer presentinho para cá. Me surpreende, notícia dessa semana, o nosso presidente Michel Temer, a decisão é do Ministério da Justiça, mas ele é o presidente, é igual a nós. O comandante é o responsável.
por tudo que acontece e deixa de acontecer. Ele simplesmente dá direito aos prefeitos buscar junto a OPAS a contratação de cubanos. Vale a pena o registro aqui. Um colega, 3 anos aproximadamente atrás, me traz a informação que o Exército pegou um capitão cubano no Ibirapuera, uma base logística do Exército. Então, desconfiaram, tomaram as providências e descobriram que aquele cidadão não era médico, era um capitão. E, logicamente, como é que foram em cima dele? Né? Bastante suave, não podia ser diferente. A maneira como ele se comportava e arrumava sua cama todo dia, mania de militar. Bem, quando isso acontece, a autoridade militar do Exército lá, via RPI, mandou para cima essa informação. O que eu pude fazer? Não conseguindo me satisfazer com as informações que tive no meu círculo de amizade, fui para a tribuna. A revista Veja veio para cima de mim. Queria o acesso ao RPI caso eu tivesse. Eu simplesmente devolvi. Procure a defesa, ministro Jacques Wagner. Houve um ping-pong. A Veja quis dar um checkmate em mim e eu dei neles. Ora, o ministro tem que responder 2 respostas. É mentira do deputado. Eu posso sacar a RPI. Daí cai do cavalo o ministro. Ou é verdade? Qual a providência que o ministro tomou? Se tem ou não RPI, eu estou aguardando a resposta da defesa. O Brasil, vocês viram agora há pouco aqui, está sendo um fiasco essa tal greve, famosa greve. 20 pessoas pararam a ponte Rio-Niterói. Algumas poucas dezenas pararam também. Vias de acesso em São Paulo. Com toda certeza, são poucas pessoas parando também a rodovia que liga aqui Goiânia a Curitiba. Mas, Brasília, é que eu estou com o Lula na cabeça aí. E se justifica claramente, ou se entende, melhor dizendo, os ataques que os senhores sofrem constantemente. Quando a gente fala de OAB, não é toda a OAB, setores da OAB. Quando se fala de ONGs, algumas ONGs. Do MP, alguns. Como a lamentar o nome de Ela Vieco. E agora Débora Duprá, a serviço do PT. Rezando na cartilha do PT, rezando em cima de documentos do próprio PT, discutido há pouco tempo em Salvador, Bahia, onde um dos itens mais debatido foi: devemos movimentar grupos sociais para caçar os mandatos dos deputados Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. Parece que eu sou mais forte que Eduardo Cunha. Mas isso, esses ataques, a justificativa é nos desgastar. Porque nós, das Forças Armadas, nós, das Forças Auxiliares, somos o último obstáculo para o socialismo. Depois de nós, nada mais sobrará. Eu não preciso apelar, cada um que eu converso, ele se antecipa e diz: nós resistiremos. Nós passaremos por isso, como outros passaram em outros momentos. 35, 64. E nós temos um compromisso com os que vêm depois de nós. Confesso aos senhores, entro, pulo nesse caldeirão fervente, muito mais. Ou melhor, basicamente pela minha filha de 6 anos de idade. Me fez tomar outras decisões na minha vida. Estou preparado? Atenderia, pelo menos em parte, aquilo que a pátria necessita? Não sei. Se aparecer alguém melhor, estou pronto para somar apoio. Jamais podemos pensar em alguém para ocupar aquela cadeira presidencial que simplesmente seja um gestor, sem qualquer crítica a quem quer que seja. Imaginem os senhores se Trump
tivesse um secretário de defesa do mesmo perfil do nosso atual ministro da Defesa. Com toda certeza, o garotinho de olho rasgado, pesando aí 1/8 de toneladas, não vai ser racismo agora não. Tá? Nos estaria ameaçando o mundo todo. Graças a Deus, torci e muito por ele, Trump. Ontem ele tomou decisões que vai afetar, decisões que afetarão a economia brasileira. Diminuiu drasticamente os impostos, coisa que o contrário acontece no Brasil. Em especial no meu estado. O governo lá local aumentou drasticamente os impostos. Ele mandou para o espaço a tal da curva de Laffer. Não entendo nada de economia. Assim como 5 presidentes militares não entendiam. Mas passaram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. Ninguém pode entender nada e botar em prática o que ele entende. Você não tem caráter, não tem moral, não tem passado para poder botar um país nos eixos. É como um comandante. Eu cheguei a comandar a bateria de artilharia. Se ele não dá exemplo, tudo vai por terra. Parabenizo a polícia de Goiás aqui e do Amazonas pelos colégios militarizados. É por aí. Temos uma MP que trata de uma possível nova reconvocação de integrantes de uma futura Força Nacional de Segurança. Cada um faça a análise que bem entender. E todo mundo, no seu escalão, tenho certeza que a análise será satisfatória. A minha, porque passa agora a não ser mais segredo, eu acho que o objetivo de cadastrar é ter alguém para prontamente estar do nosso lado em defesa da nossa democracia, da nossa liberdade, do nosso país, tendo em vista do pouco que os senhores viram aqui. Sem vaidade entre nós, o nosso compromisso é um só: o futuro do nosso Brasil. E quero terminar aqui. Tudo que faço, reservadamente, com quem quer que seja, eu mantenho a palavra. De há muito, eu me afastei da imprensa, em especial a escrita. Só dou entrevista gravando e, de preferência, no meu gabinete. Não estive naquele jantar do presidente Temer de alguns meses atrás. Tive no dia seguinte com ele. Eu, presidente Temer, esse garoto que está aqui do meu lado, aqui, policial federal, meu filho, 3 ministros, Gedel, Padilha e Diogo, do planejamento, um 4 estrelas representando o ministro da Defesa, porque ele estava viajando, um 3 estrelas da ativa e mais alguns assessores. Palavra do presidente Temer para mim: nós só mexeremos na previdência dos militares se os militares assim o desejarem. O objetivo de nos colocar, prezado Miller, na PEC, no meu entender, faz parte da divisão. Abriu brecha para Miller Leitão bater duramente em nós, quando buscavam sair de lá. É colocar a sociedade contra nós. Estudos do então ENFA diz que ao longo de 30 anos o militar das Forças Armadas, na verdade, trabalha por 45. Não queremos todos os direitos trabalhistas previstos no artigo 7º da nossa Constituição. O último seria o direito à greve. Nenhum de nós, eu, não apoio uma proposta nesse sentido. Mas o objetivo maior é continuar o desgaste. Porque, sem querer ser repetitivo, nós somos o último obstáculo para o socialismo. Eles não estão mortos. Tudo pode acontecer após o dia 10. Não é à toa, como disse, temos aqui 12 mil cubanos. Não à toa, lamentavelmente, o presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, permite que cada município faça o que bem entender em chamando mais ou menos cubanos.
fantasiados de médicos. Se tivesse que tomar uma decisão, A ou B, não tem terceira alternativa, entre cubanos no Brasil e bolivianos, ou melhor, e brasileiros formados médicos na Bolívia, eu acho que todos nós optaríamos pela alternativa B. E mais ainda, a gente fala quando a gente quer evitar que alguém chegue a algum lugar, vamos cortar-lhe a gasolina. O governo do PMDB não cortou a gasolina do PT. E nessas viagens, carimbada como confidencial no REC Info que recebi, o Brasil continua mandando por ano para Cuba 1 bilhão e 300 milhões de reais. Nós estamos financiando a ditadura cubana e com toda certeza, pelo direito constitucional que eu tenho de revelar e sem ter que dizer qual é a fonte, parte desse dinheiro vem para cá. Eles estão aferrados no terreno. Utilizam as reformas propostas pelo governo, como essa última, que eu votei favorável. Afinal de contas, não votamos nenhuma PEC. Em consequência, nenhum artigo foi suprimido dos incisos do artigo 7º que fala dos direitos trabalhistas. Com a decisão de Trump de diminuir impostos, teremos sim uma entrada com mais facilidade de mercadoria fabricada lá aqui. Bem como quem for em viagem terá também muito mais interesse em trazer algo de lá. Agora, nós temos que nos preocupar conosco mesmo. Teria muito a falar, teria muitas informações estratégicas para trazer aos senhores. Afinal de contas, eu sou aquele velho sargento que está há 30 anos no quartel, sabe tudo o que acontece lá dentro. Mesmo, de vez em quando, confesso que sou surpreendido. Mas, como um todo, temos informações nesse sentido e compartilho. Não tenho obsessão pelo poder. Entendo, se assim acontecer, seja uma missão de Deus. A cruz é mais do que pesada, mas Ele não nos dá nada que não possamos carregar. Juntos, nós podemos sonhar com um Brasil melhor. E peço a Deus que não tenha sangue nesse caminho pela intolerância do outro lado que, por ironia, nos acusa de intolerância. Muito obrigado a todos e Deus ajude as nossas polícias e bombeiros militares.